que expressamos, seja a palavra só da nossa boca. Se alegre que você está na casa de Deus, se alegre que você foi escolhido pelo Senhor. Se você fosse escolhido pelo presidente da República para ser um dos seus ministros, como você ficaria feliz, né? Ainda teria um salário alto, não seria um salário alto? 33 mil, acho mais ou menos, o ministro leva. Fora as regalias, né? Eu quero te dizer que Deus te escolheu para ser ministro, e o salário que Ele te paga é vida eterna, e o que Ele te dá é prosperidade, a qual o Satanás não pode tirar. Jesus te chamou para ser ministro do Evangelho, e assim nós somos, no nome de Jesus. Amém, irmãos? Então se alegre que você está na casa de Deus, se alegre que você faz parte da família do Senhor, do povo que vai morar no céu, né? Isso é motivo de alegria para nós. Não durma, tá? Vou trazer uma palavra para os irmãos. Aonde nós colocamos o nosso amor? Por favor, não durma, fique acordado, fale comigo, amém? Abra a sua Bíblia comigo, no livro de Mateus, no capítulo 24, no versículo 10, uma palavra muito conhecida para alguns cristãos, mas para poucos não é conhecida. Mas, além de ela ser muito conhecida, nós às vezes não analisamos ela, não esmiuçamos, não ali meditamos na palavra do Senhor. O interessante de Deus é que Ele nos ensina a não só ser ouvinte, né, da palavra, mas ser praticante. Mas uma coisa que Ele mais nos ensina é meditar na palavra dEle. A gente às vezes só quer ler. Hoje eu li um capítulo da Bíblia. Vocês leram um capítulo da Bíblia hoje? Alguém leu o capítulo da Bíblia hoje? Não leram, né? Hoje eu li, porque eu tive que pregar, a irmã Jurandir leu, né? Hoje eu li um capítulo da Bíblia, tive que pregar, eu tive que ler, né? Li um montão. Mas é interessante disso não é ler. Interessante disso é você entender, compreender, para que a palavra que você venha ler, ela fique no seu coração. Aí você vai praticar ela depois. Se você não compreende, você não pratica, você só é um ouvinte. Entendeu essa questão? Então lê, vamos meditar nessa palavra aqui. Aonde nós colocamos o nosso amor? E assim no versículo 10 diz assim: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Amém, irmãos? Então, por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Somente até aí. Feche seus olhos, vamos orar comigo. A gente é um povo pentecostal. Como é que é o nome daquele pastor que fala pentecostal? Crente que é pentecostal, que não dá glória a Deus, está com defeito de fábrica. Como é que é o nome dele? Marco Feliciano. Eu gosto dessa fala dele, é bem bacana. Então dá glória a Deus, glorifica o nome do Senhor. A oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a glorificar o Senhor, exaltar o seu nome. Então exalte o nome do Senhor. Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, na sua casa, Pai, na presença do Senhor, Pai. O dia todo, Senhor Deus, passamos pensando em Ti, Pai. Que o nosso pensamento, Senhor Deus, seja sempre voltado ao Senhor, Pai. Estamos aqui hoje, Senhor Deus, porque o Senhor, Pai, fechou a boca do leão, Senhor Deus. Estamos aqui hoje porque o Senhor é aquele que nos guarda, Pai. Estamos aqui hoje, Senhor Deus, porque a Ti, Senhor Deus, o Senhor é o nosso escudo, Pai. A fortaleza, Senhor Deus, o nosso socorro bem presente, Pai. Temos dificuldades, Senhor Deus. Temos aflições, Senhor Deus. Temos problemas, Senhor Deus. Somos uma família, Senhor Deus, a qual todo dia proclamamos, Senhor Deus, que na Sua presença queremos estar, que o Senhor está no nosso meio, Senhor Deus, que a nossa casa é do Senhor, Pai. Boa, Senhor Deus, mas às vezes aquela palavra que, Senhor Deus, se cumpre que está em Jó, Senhor Deus. Poderia, no acaso, o Senhor só nos dar o bem, Senhor Deus, e não vir também os dias maus, Senhor Deus, os dias de aflições,
aflições, Senhor Deus, nos dias de problema. Esses dias chegam, Senhor Deus, na nossa vida, Senhor Deus, como, Senhor Deus, uma onda que vem avassalando, vem levando, Senhor Deus, tudo, Senhor Deus, que aquilo parece que nós construímos, Senhor Deus, mas nessa noite, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor Deus, a falar aos nossos corações, Senhor Deus, que tudo aquilo que nós construímos, Senhor Deus, estar alicerçado no Senhor, Pai. O Senhor é o fundamento da nossa vida, Pai. A onda pode vir, Senhor Deus, levar, Senhor Deus, aquilo que está solto, Pai, mas nós estamos presos no Senhor, Pai, alicerçados na sua palavra, Pai, no entendimento do Senhor, Pai. E aqui hoje, Senhor Deus, na sua casa, Senhor Deus, clamamos e pedimos ao Senhor, Pai, Senhor Deus, que o Senhor possa realizar, Senhor Deus, todos os seus planos, Senhor Deus, na nossa vida, Pai, que o Senhor, Pai, possa, Senhor Deus, afastar, Senhor Deus, Satanás, Senhor Deus, da nossa casa, da nossa família, do nosso emprego, Senhor Deus, da nossa vida, Senhor Deus. Senhor Deus, ele pode abrir a boca, Senhor Deus, mas nós sabemos que servimos a um Deus, Senhor Deus, do impossível, Senhor Deus, um Deus que fecha a boca do leão, Senhor Deus, um Deus, Senhor Deus, que pode vir as setas, Senhor Deus, os dardos inflamáveis, Senhor Deus, mas o Senhor, Pai, mas no Senhor, Pai, debaixo das suas asas, Senhor Deus, na sua presença, Senhor Deus, esses pensamentos errados, Senhor Deus, esses pensamentos, Senhor Deus, que desviam, Senhor Deus, a nossa conduta, Senhor Deus, caia por terra no nome de Jesus Cristo, Senhor Deus, porque, Senhor Deus, os nossos pensamentos estão no Senhor, Pai, a nossa vida está no Senhor, Pai, e é no Senhor que encontramos, Senhor Deus, a verdadeira resposta, Senhor Deus, para tudo aquilo que viemos a pedir, Senhor Deus, a conversar com o Senhor, Pai. Senhor Deus, que nessa noite, Senhor Deus, a palavra, Senhor Deus, a palavra do Senhor, Pai, venha chegar ao coração de cada um, Senhor Deus, como chegou no meu, Senhor Deus, e que assim, Senhor Deus, essa palavra venha crescer, Pai, e possamos sair daqui, Senhor Deus, entendendo, Pai, compreendendo, Senhor Deus, e amando mais, Senhor Deus, porque o Senhor nos ensina a amar, Senhor Deus, e não tem como amar, Senhor Deus, se não praticar, Pai. E é nessa noite, Senhor Deus, oramos, Senhor, e pedimos ao Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Deixa eu ver a hora, irmãos. Quero trazer isso aqui para nós. Onde está o seu amor? Há uma palavra do Senhor que diz que, por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos, né? O amor de muitos, né? Se esfriaria. Esse quase todos, muitos pregos vão colocar de 100%, 75% se esfriaria, 25% ali seria, permaneceria no amor. Eu quero te dizer que a palavra de Deus em Zacarias diz que 1/3 da terra clamará ao Senhor, e Deus ouvirá e salvará. E a palavra de Deus diz que 2/3 perecerão. Então, quando você pensa em 100% desse negócio de se esfriaria, quero te dizer para você dividir isso em 3 partes. E você faz parte desse 1/3 a qual Deus quer levar ao céu. Você faz parte dessas pessoas a qual Deus quer que esteja com eles. Então, se sinta privilegiado com isso. Mas dentro dessa questão, a palavra vai dizer que o amor, ele vai se esfriar, multiplicar a iniquidade. E essa iniquidade eu não quero te dizer que é o pecado. Eu não quero te dizer o pecado. Só o pecado? Sim, só o pecado já seria suficiente para nós entendermos que a iniquidade é você praticar sempre aquelas coisas, mesmas coisas erradas. Só que na iniquidade eu quero te dizer falta de caráter. Eu quero te falar de iniquidade, no caso, a falsidade. Hoje vivemos um tempo onde as pessoas têm muito falta de caráter. Hoje, até para ser cristão, já não é uma questão de ter um homem uma palavra. O homem, nós temos essa palavra, nós homens, pessoas. Eu não falei, domingo eu venho aqui para te pagar isso. Essa é a palavra, nós temos que ter essa palavra, honrar isso. O cartão de crédito veio surgir porque o homem perdeu a credibilidade. Aí o cartão de crédito te dá uma credibilidade. Hoje, se tu falar, não, domingo eu venho te pagar, ele fala, passa o cartão, faz um Pix, né? Porque a sua palavra já não tem mais credibilidade. Perdeu. O cartão vale mais do que você. E você nem tem, às vezes, dinheiro para pagar aquela conta, não é? Essa é a grande questão. A falta de caráter na pessoa,
a falsidade, as mentiras, está levando o povo a perder o amor ao seu próximo, perder o amor pelas pessoas. E as pessoas estão falando assim, não, mas no final dos tempos está sendo assim, já estamos nos finais dos tempos, já está chegando essa multiplicação, esse amor. A palavra de Deus aqui diz no mesmo Mateus 24, seriam dias a qual nós não suportaríamos, e os Deus abreviou. Então não está chegando ainda. O princípio das dores está aí, rumores, guerras e tudo, mas ainda está se multiplicando muito mais ainda. Você verá muito mais. Você vê pessoas ainda com palavra, você vê pessoas ainda sendo honradas. Mas você vê, só que hoje nós estamos olhando mais para as pessoas com falta de caráter e falsidade do que para aquelas pessoas que são honradas, aquelas pessoas que gostam de fazer o bem. Exaltamos muitos aqueles que fazem o errado e esquecemos de ver as pessoas que fazem errado, as notícias ruins, elas correm muito maior, muito rápido, e as notícias boas, retardamos ela. E quando é a notícia boa, alguém que fez o bem vira, às vezes, manchete. Isso é do ser humano ter um bom caráter, é do ser humano ser uma boa pessoa, independente de qualquer religião, independente de qualquer clero, qualquer etnia, qualquer coisa. O ser humano foi criado, nós temos essa lei dentro de nós, isso é natural nosso. A palavra de Deus diz que, em Romanos, se não me engano, no capítulo 5, que nós temos a lei natural dentro de nós. E você pode falar assim, mas eu não conheci Jesus Cristo. Mas a palavra de Deus diz que você será julgado por essa lei natural que você tem dentro de você. Então você será julgado por essa lei. Dentro de nós sabemos que não devemos matar, dentro de nós sabemos que não devemos roubar, dentro de nós sabemos que não é certo trair, já está isso em nós, já é do ser humano isso. Deus te criou perfeito, Ele não te criou imperfeito, Ele não te criou se você sendo débil mental, insensato, tolo. Deus não te criou assim, Deus te criou perfeito, e Ele fala para você exercer todas as faculdades mentais da sua vida. Só que muitas das vezes nós colocamos a nossa falta de caráter, às vezes, em Deus, a nossa falsidade, às vezes, no Senhor. Não, eu sou assim porque eu não tenho Deus. Não, você não é assim porque você não tem Deus. Você é assim porque você se inclina aos desejos da sua carne. Você se inclina à sua vontade. Você gosta de viver assim. As pessoas que têm falta de caráter, elas gostam de viver assim. Elas querem, por isso fala da iniquidade. Elas desejam isso. Tem gente que mata e depois que passa a gostar de matar, ele vai continuar matando. E vai continuar a vida dele é essa. Tem gente que rouba e gosta de roubar. Tem gente que trai, que trai todos os aspectos. Muitas das vezes pensamos traição só homem e mulher, mas trair em todas as fases. Você tem um amigo, você trai. A pessoa gosta. Conheço pessoas que gostam de falar mentiras e vive assim. Tem um ditado no mundo que diz uma mentira 1000 vezes contada se torna verdade. Acho que aquela pessoa já contou mais de 1000 vezes que virou verdade para ele. Pessoas gostam disso. Isso é a falta de caráter. E quando nós nos deparamos com essas pessoas, a gente começa a se esfriar com o irmão. Quer ver você se esfriar com o irmão? Você ser um homem frio? Se chegar alguém do seu lado e te pedir para você pagar um almoço para ele ou um lanche para ele, já vem mais um me pedir. Não é assim? Poxa, por que tu não vai trabalhar? Por que tu não vai fazer isso? As pessoas, tu se pergunta. Eu gosto de ajudar, mas hoje eu tenho me perguntado, pô, será que ele vai fazer isso mesmo? Esses dias eu fui numa lanchonete comer. Estava eu, minha esposa e meu filho. Aí veio um rapazinho chegou, poxa, o irmãozinho, deixa eu te... Aí contou a história triste, sempre conta história triste. Aí, bacana, eu ouço a história triste dele. Até porque eu preciso falar com ele de Jesus. E quando eu ouvi a história, aí ele falou assim, olha, eu tenho 3, eu falei, não, mas agora eu estou sem dinheiro. Ele estava sem dinheiro. Aí ele falou assim, eu tenho R$3, inteira R$2 para comprar o sanduíche. Ele queria comer, eu falei, poxa, ele ainda quer comer no Bob's, né? Era no Bob's, irmão. Eu falei, pô, não, tá bom, irmão. Aí eu fui lá pegar o cartão com minha esposa, vou passar o cartão, irmão. Aí eu passei o cartão, eu falei, irmão, eu comprei para ele, falei, agora deixa eu falar. Não, está funcionando. Falei, agora deixa eu te falar de Jesus para você, irmão. Aí ele me falou, eu estou nessa situação porque ele brigou com o pai. Eu estou assim porque eu saí de casa, não estou convivendo bem com o meu pai. Está morando na rua, me deu até o endereço, mora lá no Rio Ville. Se você vê um rapaz lá de camisa rosa, vai lá e ajuda ele.
Aí deu até o endereço onde que mora. Eu falei, eu tomo banho em tal lugar. Entendeu? Estou falando tudinho. Aí esses dias encontrei ele na rua. Estava saindo da autoescola. Eu falei, irmão, como é que tu tá? Tô bem, já tá, tu gosta do Bob mesmo, tá com o lanche do Bob na mão de novo. Eu gosto do Bob, cara. Aí ele, falei, e aí, tá morando lá ainda no Rio Ville? Eu falei, não, tô morando aqui perto da galeria ali agora. Na rua? Na rua. Eu falei, mas como é que tá a vida? E o teu pai? Conversou com o teu pai? Ele falou, pô, você se lembra? Me lembro, mano. Agora eu espero que não seja mentira. Entendeu? Espero que não seja mentira. E eu oro pela sua vida e dou o endereço da igreja para ele estar aqui. Mas o que acontece? Era um rapaz que eu via a verdade. Mas muitas das vezes nós julgamos quando a gente vai ajudar uma pessoa. Será que é verdade? Quantas vezes eu ajudei pessoas, eu também entendi, será que era verdade aquilo? Mas não cabe nós, às vezes, muitas das vezes, julgar. E se aquela pessoa estava precisando mesmo? E se aquela pessoa realmente tinha uma necessidade? Só que o que está acontecendo? De tanto te pedirem, de tanto você ver, você está fechando o seu coração. E nesse momento que você fecha o seu coração para essa iniquidade, nesse momento que você fecha o seu amor para essas pessoas, às vezes dentro daquilo Deus vai enviar uma pessoa para você ajudar. E você não vai querer ajudar achando que ela é igual a todas. Se nós formos julgar todos por todos, nós somos mais do que pecadores, porque Deus ele não nos julgou, Ele nos salvou. Essa é a questão. Olha a iniquidade, olha o amor se esfriando pelo próximo. E quando Jesus sempre nos ensinou a amar o seu próximo, você quer me ajudar? Jesus falou assim, você quer me ajudar? Você dá o casaco para aquele que estava com frio. Você quer me ajudar? Dê água de beber para aquele que precisa. Você quer me ajudar? Dê alimento para aquele que precisa. Jesus sempre disse isso. E nós estamos nos esfriando no nosso amor, a ponto de nós nos fecharmos, a ponto de não mais queremos fazer pelo próximo, pelas pessoas, por causa que nós estamos vendo esses problemas no nosso dia a dia. E amar é você é você adorar, é possuir afeição por alguém. Então, para eu amar, eu tenho que também me sentir amado. E eu quero te dizer que Deus te amou. Eu quero dizer que Deus te ama. Ele te ama tanto que Ele deu o seu único filho para morrer por você e por mim. Então Ele não viu os nossos defeitos, Ele não viu as nossas fraquezas, Ele viu o amor que estava em nós. E Ele não nos julgou por isso. Pelo contrário, Ele disse, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem. E quando nós devemos pensar nisso, porque se nós não pensarmos nisso, no amor, o nosso amor se esfriar, não vai adiantar o tempo que você tem de igreja, não vai adiantar o tempo que você vai falar que está na igreja. Se você está aqui e não tem Deus no seu coração, e você não tem amor, você está perdido, porque Deus é amor. Se Ele é amor, é necessário você amar. E o amor não é algo que você venha só a sentir, o amor você tem que praticar, porque se você não praticar, você não sabe o que é amar. Só sabe o que é amar aquele que pratica o amor. Aí você vai entender. Jesus Cristo, Ele praticou o amor. Jesus Cristo, Deus nos amou de tal maneira, Ele veio. Ele deixou a sua glória, Ele deixou o céu para andar conosco aqui. Jesus Cristo, ele viveu uma vida a qual nós vivemos. Ele nasceu, Ele cresceu, Ele foi em festas, Ele comeu com os amigos, Ele foi traído pelo seu amigo, pessoas deixaram Ele, família caluniaram Ele, mas Ele continuou nos amando, Ele continuou fazendo a vontade do Pai, Ele praticou o amor. Você pode falar que Deus é amor, mas Deus nunca praticou. É verdade, você pode dizer isso, mas Jesus Cristo praticou o amor, todo amor que Deus falou no Antigo Testamento, Ele praticou por mim e por você, para que nós viéssemos aprender o que é o amor. Ele não falhou em nada. E nós nos encontramos às vezes nessas falhas, deixar de amar o Senhor. E dentro disso eu trouxe 3 versículos para você pegar, de amor. Vou abrir aqui, 3 passagens de amor, para que você venha entender. Mas aí você não sabe, eu fui traído, o meu esposo me traiu, a minha esposa me traiu, você teve um amigo que te traiu, o seu pai te traiu, a sua mãe te traiu. Eu quero te dizer que Judas Iscariote traiu Jesus, o dono do mundo, o dono do ouro e da prata.
E ele chamou Judas Iscariote de amigo. O salmista em Salmos, no 55, diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Olha o que é. E se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo, chegado, você com quem eu compartilhava agradavelmente comunhão, enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Olha o que o salmista está falando. O amigo que era chegado dele, no Salmo 55, chegadão dele, que estava junto, um irmão da igreja, e aquele irmão, ele poderia esperar do inimigo, poderia esperar de uma pessoa trair ele, mas o que traiu ele foi o mais chegado. E ele deixou de ter aquele que ia para a igreja com ele, e ele abandonou ele, continuou, irmão, porque o amor é isso aí, ele tem que ser praticado. Alguém vai te trair, alguém vai falhar contigo, mas eu amo a si mesmo, mas eu perdoo a si mesmo, porque se eu não praticar, o meu amor se esfria, o meu amor se perde. Aí eu me encontro nessa palavra: o amor de quase todos se esfriaria. Amém? Olha nós agora, a palavra de Deus diz assim, lá em Jeremias 3,19: eu mesmo disse com que alegria eu o traria, como se tratam filhos, e diria uma terra aprazível a você, e daria uma terra aprazível a você, mais bela herança entre as nações. Deus falando que daria para nós. Mas olha só o que nós fizemos. Pensei que você me chamaria de pai, e que eu te deixaria, e que não deixaria de me seguir, mas como a mulher que trai o marido, assim você tem sido infiel comigo, ó comunidade de Israel. Olha o povo, Deus falando: eu achei que você me chamaria de pai, eu quero dar o melhor dessa terra para você, eu quero te dar herança, mas como a mulher que traz o seu marido, assim são vocês que fazem comigo. Olha Deus falando do seu povo. E ele deixou de amar o seu povo? Essa palavra aqui foi escrita antes de que viesse Jesus. Não, ele não deixou, ele continuou amando. Amém, irmãos? Ele continuou amando. Então o amor, quando nós depositamos o amor na pessoa certa, quando nós depositamos o amor naquele que é verdadeiro, esse amor não se esfria. Esse amor ele não se perde, ele não se mingua. O problema é que às vezes nós queremos depositar o nosso amor em pessoas que falham. Todos nós falhamos, somos ser humano. Maldito é o homem que confia no seu homem. Aí pessoas pegam essa palavra e falam: pô, eu não posso confiar no outro homem. Não, ele está falando para você não confiar em você, porque você vai me trair, porque você vai mentir, porque você vai falar coisas erradas. Ele está falando: você não dá para confiar em você. Essa palavra está dizendo. Até você vai falar alguma coisa errada, até você vai falhar com alguém. Mas o nosso amor tem que estar sempre em Deus. O nosso amor tem que estar sempre em Jesus Cristo. Por isso Jesus diz: permanecei no meu amor. Quando nós permanecemos no amor de Deus, nós damos fruto, nós nos alegramos. E pode vir os problemas, pode vir as dificuldades, mas nós permaneceremos firmes, amando as pessoas e a Deus. Amém? Dentro desse amor, eu quero só trazer 4 tipos de pessoas que vocês possam entender se vocês se encaixam nessa pessoa, para que você venha mudar, para que você venha crescer, para que você venha a amadurecer, porque a palavra de Deus diz que nós devemos amadurecer, devemos crescer. Nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro, mas árvores que crescem, que não mingua. Essa que é a diferença do cristão. O problema é que nossa vida, às vezes nós olhamos para ela: está bom aqui. Quem diz que está bom é Deus. Quem diz que até aqui você vai é o Senhor. Não somos nós que determinamos isso. Os meus passos é até aqui. Não, os seus passos é até onde Deus direcionar. Esse é o problema, que nós devemos nos apegar ao Senhor. E lá na parábola do semeador, lá em Mateus, capítulo 13. Abra lá no capítulo 13 comigo.
Lucas capítulo 13, no versículo 19. 4 pessoas. Acharam? Acharam aí? 19, Léo. Olha, ouvindo de novo. E ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, veio o maligno e arrebatou a quem foi semeado no seu coração. E esse junto foi semeado ao caminho. Então, a palavra do semeador é a semente que é lançada. E a semente, ela é a palavra. Ela foi lançada em 4 tipos de solos, em 4 tipos de pessoas. E todas elas ouviram a palavra. A primeira, ela ouviu a palavra. A primeira, ela ouve a palavra que é mencionada do reino. E ela não a compreende. Ela ouve o que o pregador está falando. Ela ouve o que as pessoas estão falando. Ela ouve, às vezes, o que Deus está falando com ela. Mas ela não compreende. E a palavra vai dizer assim: quando você não entende, vem um maligno e lhe tira o que foi semeado no seu coração. A palavra de Deus, ela é simples, mas ela é para ser alcançada. Ela é simples, mas ela é para ser compreendida. Ela é simples, mas ela é para ser vivida. Se você não viver ela, você não vai compreender a palavra do Senhor. Se você receber a palavra de Deus, poxa, ouvir a palavra do Senhor, palavra bonita, palavra legal, mas se eu não viver ela, se eu não praticar ela, em vão é. E muitas das vezes nós ouvimos, e aquilo que ouvimos, nós não queremos meditar, nós não queremos ler na Bíblia, não queremos estudar ela, porque não é só o ouvir a palavra, é também você praticar e estudar essa palavra. O problema é que nós não conhecemos, muitas das vezes, não queremos conhecer Deus. Só um irmão falando, tá bom. Lembra que eu falei? Para o amor se esfriar, o que acontece antes? Virão falsos profetas. E sabe o que é o falso profeta? São os falsos pregadores. Falso profeta não é pastor. Pastor, a palavra de Deus diz que é o mercenário, aquele que veio para roubar, matar e destruir. O falso profeta, ele é o pregador. Falsas pessoas que pregam a palavra de Deus. Falsas pessoas que vão vir pregando a palavra e vai arrastar a multidão. Vai arrastar pessoas consigo. E vocês vão, sabe por que vocês vão? Porque vocês têm um entendimento razoável. Eles, né? Nós não, nós temos entendimento bom, tá bom? O entendimento nosso é maravilhoso. Amém, irmãos? Nós temos esse entendimento. Esses são as pessoas, virão pessoas, essas pessoas, e por que vocês se esfriarão nesse amor? Porque elas virão, falarão coisa legal, mas quando vocês olharem para a vida dela, quando vocês olharem para o testemunho dela, vocês verão uma pessoa falsa, vocês verão uma pessoa com falta de caráter. Aí você fala, poxa, Deus estava ali? Aí vai botar a culpa em quem? Em Deus. Foi Deus que levantou o alto profeta? Não, mas foram vocês que decidiram seguir eles. Foram vocês que decidiram ouvir eles. É nós que escolhemos. Aí a culpa é de Deus pelo seu amor se esfriar? Não é. Porque o amor dele nunca se esfriou por mim e por você. Sempre esteve aceso. E ele sempre nos ensina a estar com o amor aceso. Então compreender a primeira pessoa, a que ouve, mas ela não compreende. Por falta de quê? De esforço seu. Não, meu. A segunda é que recebe com alegria, mas não tem raiz. Ela ouviu a palavra, recebeu, aquela palavra legou o seu coração, mas não criou raiz, não criou alicerce. Esse é o grande problema. Chega a angústia, chega a perseguição, vem por causa de Jesus, ou logo pelo escândalo, aí você se afasta. Você vê alguém a qual você fala, poxa, aquele pastor caiu, aquele irmão está fazendo coisa errada. Aí você se escandaliza por aquilo e se afasta da palavra. Você recebeu com alegria, mas não criou raiz. Para eu criar raiz é necessário o quê? Eu buscar ao Senhor. E muito louvamos. Aqui tem um diácono Edmilson, muito louvo esse louvor. Eu te busco o Senhor de todo o meu coração. Mentira, porque se tu buscasse de todo o coração, você teria raiz. Esse é o grande problema. É a palavra que não cria raiz. Aí vem os escândalos, vem as perseguições,
vem os problemas e você se afasta de Deus. E foi Deus que te deu o problema? Foi Deus que está te perseguindo? Não foi, irmão. São as pessoas. O problema é que as pessoas estão nos machucando, porque nós depositamos a nossa fé nas pessoas, sendo que Deus nos ensina a sempre depositar a nossa fé nele. Aí isso te machuca, te esfria. Olha onde tu coloca o seu amor. A terceira pessoa é aquela que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas, provocam ou sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Essa é a terceira pessoa. Ela ouve a palavra, só que aí vem a lascívia, aí vem as riquezas do mundo, aí vem as coisas legais que você tanto orou ao Senhor, e aquilo sufoca e você não produz fruto. Quantos crentes nós conhecemos que quando entrou para a igreja, irmão, começou a dar tudo certo na minha vida. Consegui comprar meu carro, consegui melhorar minha família melhorou, construí minha casa, comprei minha casa, começou a dar tudo certo. Mas quando deu tudo certo na vida dele, comprou até a casa de praia, ele se esqueceu de Deus e foi morar na casa de praia. Quando Deus fala para a gente fazer morada nele. Esse é o grande problema. Isso sufoca. Quantas pessoas nós estamos vendo assim, até na televisão, se tu abrir a televisão agora, é um monte de pessoas assim. É um monte. Largam tudo e vão para o Senhor. E quando chega no Senhor, está faltando isso, e está faltando aquilo, e não está dando certo aqui. Eu vou voltar lá, que lá eu tinha mais. A riqueza, o mundo o fascina a ponto de esquecer de Deus, a ponto de esquecer do amor do Senhor. E as pessoas estão se entregando a isso. Estamos buscando riquezas, prosperidade. O mundo hoje só fala de prosperidade. O mundo hoje só fala de riqueza. As pessoas falam, se você não tiver uma vida confortável, Deus não é contigo. Jesus não tinha nem onde reclinar a cabeça. Jesus não tinha nem onde, às vezes, dormir. E ele estava lá. Eu só prego numa igreja se pagar o hotel, se pagar para mim a passagem, o valor do carro, do combustível. Pô, Jesus caminhava a pé, mano. Pelo amor de Deus, mano. A palavra de Deus diz que recebesse de graça dá. E hoje eu estou vendo as pessoas cobrando o evangelho. A riqueza do mundo está vindo para a igreja. Hoje nós olhamos para uma igreja de glamour, uma igreja de celebridades. Isso é que está o grande problema. Aí o amor se esfria, porque você olha isso e você não alcança, você não consegue chegar como aqueles chegaram. Aí você fala, poxa, Deus não está comigo, vou sair daqui. Ou começa a fazer coisas erradas para você enriquecer e ser como um irmão. Esse é o grande problema. Estão glamourizando a igreja agora. Então isso não causa o quê? Isso, a palavra chega, mas ela não dá fruto. A sua vida, você não dá fruto. Você não consegue ganhar uma alma por Jesus. Você não consegue dar um testemunho de que Cristo é na sua vida. As pessoas, quando olham para você, não conseguem enxergar Cristo, só enxergam uma pessoa atribulada. Quando olham para você, não conseguem enxergar o amor de Deus, só enxergam uma pessoa rancorosa. Olha como você está. O amor de Deus não aparece na sua vida. Ele está sufocado, você não dá fruto. Essa é a terceira pessoa. A quarta pessoa é que ouve a palavra e a compreende. Aquela que ouviu a palavra e entendeu. Falou, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Essa, ela frutifica e produz. Essa ela vai frutificar e vai produzir. É aquela que ouve a palavra, ela entende, eu quero isso para a minha vida. Aquilo que eu praticava, aquilo que eu fazia já não me dá mais prazer. Se eu não estiver em Deus, eu não me alegra mais. Se eu não estiver em comunhão com os irmãos, para mim não vale. Se eu fizer algo que venha a denegrir o nome do Senhor, para mim não dá. Ela produz fruto. As pessoas, quando olham para ela, a palavra de Deus diz que quem é do Senhor é inconfundível. Não tem como confundir aquele que é de Deus. Se você é do Senhor, não tem como confundir. Você não é de Deus, aquele dali não é do Senhor não. Se gerou dúvida, já não é mais do Senhor. Mas o irmão está na igreja, mas o irmão está lá pregando a palavra, o irmão está todo dia na igreja, todo culto, mas quando está lá fora não produz fruto, não dá testemunho de Cristo, não consegue nem falar de Jesus. Como um crente não consegue falar de Jesus? Vocês sabem por que nós somos chamados de cristãos? Vocês já pararam para ver isso aí?
Vem para a escola dominical que vocês vão aprender. Em Atos dos Apóstolos, está lá assim, a igreja de Antioquia, de tanto falar de Cristo, as pessoas de Antioquia chamaram eles de cristãos. Nós somos conhecidos como cristãos porque nós falamos de Cristo, só que a minha boca não consegue a semana toda falar de Cristo. A minha boca não consegue a semana toda profetizar uma palavra de bênção na vida de alguém. A minha boca a semana toda não consegue dar uma palavra de avivamento para aquela pessoa, uma palavra ali de libertação para aquela pessoa, para alguém. Como seremos conhecidos como cristãos se nós não produzimos frutos, se nem falamos de Cristo, se nem mencionamos o amor dele? O que ele fez por você, ele vai fazer por outra pessoa. Mas para ele fazer por outra pessoa, ele vai te usar para abençoar aquela pessoa. Deus, ele usa pessoas para abençoar pessoas. O crente, o cristão, ele produz fruto. Ele ouve e frutifica. Ele produz. Ele cresce. Essa é a quarta pessoa. Ela nasce, cresce, amadurece e produz frutos. E temos que entender isso, desse amor de Deus, para que o nosso amor não venha a se esfriar, para que o amor que temos em Deus não seja algo em vão, para que quando nos encontrarmos perante ao Senhor, a Jesus Cristo, aqueles que se encontrarão perante o tribunal de Cristo, não venha as suas obras ser queimada como a madeira, como a palha, como o feno, para aqueles que não venham a ser reprovados com aquele que estiver perante o Senhor. Mas, Senhor, tudo eu fiz o seu nome, mas você não teve amor. Paulo vai dizer que a fé, a esperança, isso é bom, mas sem um amor, em vão é. Porque Paulo vai dizer em amor em 1 Coríntios, porque sem o amor, porque Deus é amor. Se Ele é amor, se nós não temos amor, nós não temos Ele no nosso coração. Se nós não temos amor, nada, a gente não está guardado pelo Senhor em nada. A gente não está no Senhor em nada, nada de presença do Senhor. Porque se você não tiver o amor, você não tem Deus. Ele é amor. Por isso que Paulo vai nos ensinar isso. E como que eu falo dentro dessa palavra? Abra no Salmo 133 comigo para você entender isso. Deus não nos chamou para ser isolados. Deus nos chamou para estarmos em bando, juntos. Porque as bênçãos só virão enquanto nós estivermos juntos. E no Salmo 133 ele vai falar isso para a nossa vida. No versículo 1 ele diz: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Mas é só isso? Ele não fala só isso. Ele vai complementar essa palavra. É como um óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Você quer ter a bênção de Deus? Você quer ter a vida eterna? Você quer ter isso? A palavra de Deus está nos dizendo aqui. Você tem que ser alimentado pelo Senhor. Você tem que receber as bênçãos, a palavra do Senhor, como o orvalho que desce de Hermon. O orvalho que desce de Hermon é aquela garoazinha que desce todo dia pelo vale do Rio Jordão. Todo dia tem uma garoazinha que desce. E aquela região, ela é frutífera. Mas o que Davi estava falando aqui para nós, estava falando das tribos, das 12 tribos de Israel. Ele estava vivendo uma época ótima, uma época que estava tudo dando certo. Todas as tribos estavam juntas, no mesmo pensamento, na mesma vontade, no mesmo amor. Hoje nós vivemos no nosso país uma época difícil, onde várias pessoas têm o mesmo pensamento. Mas a igreja do Senhor, ela vive unida, com o mesmo pensamento, com a mesma vontade, com o mesmo amor. Somos um povo separado por Deus diferente.
Somos um povo separado para o Senhor, escolhido por Ele. O mundo não nos influencia, nós que influenciamos o mundo. É isso que entenda. E tentaram separar a nossa comunhão, tentaram nos isolar, mas não conseguiram, porque o Senhor nos ensina a ficarmos juntos. E aquelas tribos de Israel estavam todas elas juntas no mesmo pensamento. E o orvalho descia sobre ali o Monte Hebron, e ali ele dava vida àquele vale. Deus é Ele que dá a vida na nossa vida. Deus é Ele que dá o sustento da nossa vida. Mas é Ele que faz a nossa vida frutificar. E Ele vai dizer que desce sobre o monte de Sião. O monte de Sião é a igreja do Senhor. O monte de Sião é Jerusalém. É na igreja juntos que temos vida. É na igreja juntos que o Senhor, Ele vai derramar ali as suas bênçãos. Então você pode dizer assim, o irmão do lado é muito cri-cri, o irmão do lado é muito problemático, o irmão do lado ali é difícil de lidar com ele. Verdade, você também é difícil de lidar. Todos nós somos difíceis de lidar, mas o Senhor nos ensina a estarmos juntos, porque Paulo vai dizer que a fé é de fé em fé. Esses dias, ontem, estávamos em obra aqui, tinha uns irmãos que estavam aí conosco, uns irmãos aí que pôde vir, outros não pôde vir porque estavam trabalhando, mas muito feliz foi o encontro. Eu ouvi o Léo dizer assim, poxa, eu achei que isso era só comigo, e o Léo falou, e ali cresceu a fé dele, ele falou, poxa, hoje eu vejo que, como fazer? Nos alegramos, rimos. Aquele momento que estávamos juntos trabalhando na casa do Senhor, não lembrávamos de problemas da nossa casa, da nossa vida, do nosso trabalho. Só pensávamos em nos alegrarmos. Só pensávamos em estarmos juntos e contar o que estamos, às vezes, o que aconteceu conosco na semana, o que aconteceu conosco no mês, o que aconteceu na nossa vida. E aqueles momentos que foram ruins, às vezes, que aconteceram na nossa vida, contávamos em forma de alegria, porque já havia passado, já havíamos superado. E estávamos vivendo no amor do Senhor. Então, estar junto na igreja e ter a comunhão é isso. É ver que o problema que o irmão passou, o meu é pequeno, melhor do dele. Mas eu, às vezes, através da minha vida, da minha oração, ele tem a solução para o problema dele. E assim é a mesma coisa ele na minha vida. A comunhão com o Espírito Santo, Deus ele nos chama para estar junto, porque a palavra de Deus diz, Jesus disse assim, onde estiver 2 e 3, ali eu estaria reunido. Ele não falou onde que estiver 1, onde que estiver 2 e 3. Ele está falando de pessoas juntas. A pessoa junta, se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um se machucar, o outro carrega. Aleluia. Somos soldados do Senhor. Um soldado na guerra não deixa o outro para trás, ele carrega no ombro e leva em diante. Um bom soldado treinado, ele jamais deixa o irmão para trás. Ele coloca no ombro e leva. Porque assim o Senhor fez na nossa vida. Estávamos perdidos. E Ele deixou as 99 e foi para nos buscar. Estávamos feridos. E Ele ali sarou a nossa ferida. Às vezes estávamos quebrados. Não tínhamos força para andar. E Ele nos jogou no ombro e nos levou de volta para casa. Aleluia. Ele não olhou o nosso peso. Ele não olhou a nossa forma. Ele só disse que queria nos salvar. E Ele disse, nenhuma ovelha eu perdi. Não pense que você está perdido porque Ele não te perdeu. Não pense que você está por aí sem uma igreja. Jesus disse que Ele não perdeu ninguém. E Ele não vai te perder. Amém, irmãos? Amém. Esse é o amor que Jesus nos ensina a estar. Onde nós viemos a colocar o nosso amor. Cadê o ministério de louvor? Está louvando aqui. Em nome de Jesus. Porque Deus, Ele nos ensina que virão dias problemáticos. Virão dias difíceis. Mas Jesus, Ele se alegrou também. Jesus, Ele riu. Ele chorou. Jesus, Ele foi em festas. E teve um momento de confraternização. Ele não andava sozinho. O único momento que você via Jesus sozinho era quando Ele se separava para orar. Ele gostava de estar com as pessoas. E mesmo aqueles que falhariam com eles, Ele não os deixou. Assim seja nós na nossa vida.
que não viemos a nos esquecer daquele que está à nossa volta. Há muitas pessoas precisando, e Deus te escolheu, Deus te separou para você ser um canal de bênção, um instrumento usado por Ele para essas pessoas. Assim como Ele fez na sua vida, assim como o orvalho chegou à sua vida, Deus Ele está enviando o orvalho a todas as pessoas que estão à sua volta, para que você venha contagiar, para que a unção de Deus que escorreu sobre a barba do Arão chegou às suas vestes, para que o Espírito Santo do Senhor que está em você venha habitar naquela pessoa, venha habitar naquele que você tanto ora, naquele que você tanto pede, ou naquele que você às vezes só conheceu, mas te pediu uma oração, mas te pediu uma palavra, porque a vida que ele estava levando, ele estava querendo naquele momento às vezes tirar a sua vida, mas através da sua palavra, através da sua oração, através dali do que você fez, salvou a vida daquela pessoa. E você pode falar assim: pô, mas que isso? Eu não fiz nada. A oração do justo muito tem seus efeitos. Para pensar se você se encontra justo perante ao Senhor, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, igreja, fica de pé, já vamos terminar, no nome de Jesus. Fique de pé, vamos louvar o Senhor. Deus hoje Ele nos chama, não mais para sermos ouvintes de uma palavra, mas para praticarmos o amor. Amar a Deus acima de tudo. Muito falamos ao Senhor, mas amar ao próximo, aquele que às vezes vai nos machucar, vai nos trair, mas permanecer nesse amor, porque nós machucamos o coração do nosso Deus, nós machucamos o Senhor. Muitas das vezes o povo fazia oferta a Deus e Deus falava: essas ofertas machucam o meu coração, essas ofertas me machucam, não faça mais. Mas Deus nunca desamparou os seus filhos e as suas filhas. Ele sempre esteve ali conosco, Ele sempre está conosco, e é nesse amor que Ele nos chama a depositar o nosso amor nele, em nome de Jesus.